Já percebeu semelhanças do nosso português com algum outro idioma? Você já parou para pensar o motivo pelo qual a mulher é guiada pelo seu pai no casamento? Ou por que utilizamos aliança? Bom, galera, tudo isso são heranças da cultura romana, dos romanos. Mas quem foram os romanos? O que foi essa Roma antiga? Bom, gente, a Roma Antiga foi uma das maiores civilizações da antiguidade. É isso mesmo, foi um dos maiores impérios que já existiram, né, no mundo inteiro, ok? A sua origem, ela tem tanto um viés mais mitológico quanto um viés mais histórico. O mitológico é muito daquela historinha da loba que amamentou os dois gêmeos, Rômulus e Remus, né? Filhos aí da mortal Reia do deus da guerra, né? O deus Marte, no caso que vai ser o Ares, né? Que, claro, com muito rancor aí do seu tio, pegou as crianças e jogou no rio Tigre para que elas pudessem morrer. Isso porque ele estava com medo de perder o seu trono, ok? E é claro que eles vão ser aí acolhidos por uma loba, posteriormente criados por pastores, vão reivindicar esse trono, vão brigar entre eles e vão criar Roma. Por isso que existe Roma, né? Rômulo, Remo, faz todo sentido. E a versão assim mais conhecida, que é a versão histórica, que é a fusão praticamente de 7 pequenas aldeias ali na Península Itálica, né? Que hoje é muito conhecida pela Itália, ok? Pelo país, chama País Itália. Que eles o quê? Eles iniciaram aí numa região chamada Lácio, né, que fica aí bem no meio da Península Itálica, e a fusão dessas 7 aldeias, né, que foram se transformando aí em cidades, né, são os latinos no sul, os sabinos no centro, os etruscos no norte e até mesmo os gregos fizeram com que transformasse aí e viesse a ter Roma. Mas é fato é que Roma foi uma grande civilização que teve uma expansão enorme. E devido a essa vasta expansão, né, a história dela foi dividida em 3, que foi uma monarquia, uma república e um império. Gente, a monarquia que veio de 753 a 509 a.C., ela foi justamente formada aí pela construção de Roma. É justamente isso, a formação de Roma, né? E uma criação política, que vai ser muito dividida no papel do rei, do Senado e das assembleias curiais. É aí, gente, que eu botei uma divisão de classe, que vai ser dividida entre patrícios, clientes, plebeus e escravos, que até então não era uma grande maioria, né? A concentração toda dos poderes era em cima do rei, que poderia executar todas as medidas possíveis para tentar organizar esse território, como também julgar os crimes e também o que? Ser considerado aí o grande representante de um deus na terra. Então ele era várias coisas, ok? É claro que, gente, a monarquia ela vai dar certo até um certo momento, né? Essa divisão e esse controle, principalmente pelos patrícios, aí considerados a aristocracia romana, ela vai começar a ser questionada, tá? Lembrando que a classe social, os patrícios, era a aristocracia, né? Os clientes, eles eram justamente aqueles que eram intermediários, que buscavam a proteção dos patrícios, né? Em troca de serviços ou alguma coisa assim. Os plebeus era a grande maioria da população, aí formada pelos camponeses, artesãos, os comerciantes, pastores. Eram homens livres, né? Porém que não tinham direitos políticos. E que viam muito aí de grandes dificuldades, ok? E a gente tinha os escravos que nesse momento eram os prisioneiros de guerra ou plebeus que não pagavam as suas dívidas, né? Era a grande minoria nessa época.
tá? Porque até então, Roma, no período da monarquia, ela não tinha essa vasta expansão, ela foi se expandir principalmente na República, né? Gente, então toda essa divisão, né, de classe social que foi perpetuando em Roma, ela vai desencadear em uma insatisfação, justamente por conta de um último rei aí nesse período da monarquia, chamado Tarquínio, o Grande Soberbo. Gente, o Tarquínio ele era tão louco que ele matou até a família dele, né? Para tentar controlar aí de alguma forma aí todo esse governo e toda Roma, né? Nesse período. Então, gente, era muita treta e muitos conflitos. E ele foi tão sanguinário, né? Que começou a ser muito disseminado aí em Roma essa coisa de limitar o poder do rei. E principalmente, né, essa instalação, a necessidade de instalação de um novo governo, né, que vai ter muito ajuda dos plebeus. Então os plebeus, eles vão estar totalmente satisfeitos, principalmente com esse rei, né, que vai matar muita gente para tentar restaurar todas as opiniões dele e vai fazer com que haja uma grande crise, né? E essa crise que vai ser enorme, que vai ter diversos conflitos, tretas e guerras nesse momento, vai culminar aí no grande fortalecimento do Senado, tá? É aí que vai ser constituído o que a gente chama de uma república, né? Que vai ser o domínio justamente aí, essa divisão política através das magistraturas, né? Que vão ser essas divisões que são mais comuns, que a gente pode até relacionar com o nosso governo, não é mesmo? Então, a partir do momento, galera, que tem uma república, que vem de um pressuposto aí, de um governo que vem a ser, né, dominado aí pelo povo, né, pelo grande representante do povo, né, é que eu vou ter aí uma política dividida entre Senado, a Assembleia e as magistraturas. O Senado, gente, vai ser composto aí por uma votação feita por esses cidadãos livres, que vão ser homens, né? Que vão ter tanto representantes dos plebeus como dos patrícios, né? Eles vão votar entre si para o quê? Conseguir nomear tudo, né? Os senadores. Além disso, vai ser formadas assembleias, que vai ser o conjunto, né, de práticas que vão ser decididas, todas as questões aí de Roma nessa época, e a magistratura, que vai ser justamente essa divisão, né? Então, a gente vai ter o cônsul, que vai ser o maior cargo político, né? Geralmente vão ser 2 cônsuls, ok? São 2 comandantes, vai ser um do exército e o outro do senado, né? Eles vão que praticamente ser o papel de um presidente, ok? A gente vai ter o pretor, que vai ser o que vai aplicar a lei, né? Então ele vai ser uma espécie de policial. A gente vai ter o edil, que vai ser um administrador das cidades, uma espécie aí de governador, né, das províncias que até então estavam sendo conquistadas, já vai falar da expansão territorial. A gente vai ter o censor, que vai ver o que cada um ganha, né? Então, vai ter, assim, várias pessoas que vão estar, administrando toda a colheita, assim, de impostos, ok? E a gente vai ter o questor, que vai cuidar do dinheiro, ele vai recolher, né? Ele não só vai escrever, o censor vai escrever, né? Tudo que é basicamente aquele diretor financeiro, né? Que vai direcionar, vai ver o que está precisando, ver o que cada um tá ganhando, é tipo a Receita Federal hoje, né? E vai ter o questor, que vai vai ir na casa do fulano e vai recolher esses impostos, né? Então vai começar toda essa administração, né? Que vai perpetuar, gente, até mais ou menos aí 27 a.C. Então o período da República foi de 507 a 27 a.C. Foram mais de 500 anos, né? Quase 500 anos, na verdade, de governo, que era uma república, tá? Durante a república, gente, a gente vai ter todo o domínio aí de Roma por toda aquela península itálica, né? E principalmente depois das guerras
Púnicas, né, que foi entre Cartago, que ficava mais ou menos, é uma ilha que fica mais ou menos aí entre ao continente africano e a Europa, né, e os romanos, ele vai começar o que? A controlar o mar Mediterrâneo. Então ele vai começar a dominar todo o norte aí da África, né, boa parte aí, principalmente da região da Gália, que viria depois a ser a França, né, região da Península Ibérica aqui, depois posteriormente vai virar a Espanha e Portugal. Então ele vai dominar toda aquela região justamente por essa estratégia de dominar todo o mar Mediterrâneo. Então quem dominasse Cartago dominava todo o mar Mediterrâneo e consequentemente todo o comércio e toda a possibilidade assim de enriquecimento. Então o que vai acontecer é justamente isso. Vai ter uma grande expansão territorial durante esse período da República. Tá? É interessante aqui, durante a República vai ter uma maior expansão territorial, porém ela vai vir também com grandes revoltas de plebeus e escravos, tá? Gente, durante a República vai ser criado, né, os tribunos da plebe, que vai ser justamente a reivindicação dos plebeus por maiores direitos políticos. Até então eles não tinham no período da monarquia, né? Então eles vão ter esse direito de ter representantes dele dentro do Senado e dentro das assembleias, e consequentemente também vai ser criada as leis das 12 tábuas, que é o direito romano, que também vai ser muito utilizado no mundo ocidental. A gente vai ter muitas influências assim no nosso direito dentro do direito romano, que são a lei das 12 tábuas, né? Então, eles vão começar aí a ter revoltas e ter, principalmente de plebeus e escravos, culminando nessas mudanças e nessa organização, né? Tanto políticas, essas mudanças políticas entre a monarquia e a república, né? Então, é a busca por maior igualdade de direitos políticos entre patrícios e plebeus, tá? Porém, galera, esse período de república, né, que foi um dos grandes, os maiores, né, ele vai ter crise, né, gente? Todo império, todo governo, ele tem crises, ele tem declínios e eles têm um momento de grande apogeu e também de declínio, né? Então a crise, ela vai ser muito marcada aí pelo número elevado de escravos e consequentemente de revoltas também, né? Esses escravos também vão ser conhecidos aí por seus gladiadores, né? Então muitos vão ser utilizados aí como uma forma de entretenimento, né? Principalmente no Brasil no Roma Império. Mas vai culminar em grandes revoltas. E uma grande revolta que vai ser marcante vai ser a revolta de Espartaco, né? De 73 a 71, que foi um gladiador, né? Que na verdade, ele influenciou mais de 120 mil pessoas, galera. Para você ter uma noção, né? Durante todo no território aí de Roma, né? E vai fazer com que o quê? Tenha uma grande crise. Além disso, também uma crise interna, né? Então a gente vai ter crises entre os próprios dirigentes da República, o que vai fazer com que seja criado o que a gente chama de triunvirato, que é a divisão do Império, na verdade, do território de Roma, né? Que vai servir depois a ser o Império Romano, em 3 partes, que vai ser a Europa, a Ásia e o Norte da África. Então ela dominou várias partes entre essas e ele vai ser dividido, então basicamente vão ser 3 homens que vão o que? Fazer serem responsáveis por cada parte, né? É aí que a gente vai ter aquele Júlio César, né? Que vai ser responsável pela região da Gália, que é onde fica a França hoje, né? Que vai ter várias tretinhas aí, né? Com Marco Antônio, e também vai ter aí umas relação aí com a Cleópatra. Então, justamente ele também, né, vai fazer parte aí desse primeiro triunvirato, né? Depois a gente vai ter o segundo triunvirato, que também vai culminar em uma grande conflito entre esses 3, né, responsáveis aí pela organização, né, pelo cuidado desses territórios, né? Que vai acabar justamente com a autodeclaração de Otávio como o primeiro imperador de Roma, né? Então vai ter muita morte aí, inclusive, desses responsáveis pelo triunvirato, e aí a tentativa de unificar esse império através da ascensão de Otávio Augustus, né? Que em 27 a.C.,
né, a 14, ele vai formar o que a gente chama de Pax Romana e a formação de uma política de pão e circo, né? Essa Pax Romana é justamente o objetivo que ele tem, de manter a ordem, né? E a chamada paz. Só que a política que ele vai adotar é a política de pão de circo. Eu dou pão, né, que no caso vai ser trigo, comida, e divertimento para o povo, que vai ser o circo, que vai ser as grandes arenas aí de gladiadores. Então vai ser intensificado muito aí. É a forma como ele vai tentar aí dominar esse território, né? Durante, claro, toda esse império, né? Que essa formação do Império Romano, né, vai haver muitas mudanças. A gente vai ver que vão ter muitos imperadores depois, principalmente de Otávio Augustus, né, que vão, por exemplo, serem também responsáveis pela perseguição de uma nova religião, que é a religião monoteísta, que foi o cristianismo, né, que iniciou na Palestina, que vai também se expandir pelo território romano. A gente vai ter Nero, né, que vai botar fogo, literalmente, né, nesses lugares, e vai botar a culpa nesses cristãos para tentar amenizar essa religião que vai crescer. Lembrando que Roma, ela era politeísta, sim, né? Tanto o imperador, né, como inclusive os dirigentes eram considerados representantes, ou se não o próprio Deus. Então, quando eu tenho uma outra religião, uma religião monoteísta, que acredita em somente um Deus, né? Que esse Deus não vai ser o imperador. Isso vai culminar, sim, em uma grande revolta e uma perseguição religiosa, que vai ser muito comum durante o período do Império Romano, né? Durante essa expansão aí desse império, né? Até que em 313, né, através do Édito de Milão, né, que o imperador Constantino, ele vai converter esse cristianismo, vai converter ao cristianismo e vai permitir o culto de várias religiões dentro do Império Romano, né? Mas não somente porque ele se converteu, porque ele é bonzinho, né? Mas pelos grandes conflitos e a grande crise que o Império estava tendo, né? Lembrando que a gente teve um alto império e o baixo império, né? Então, o alto foi realmente administrado com uma grande expansão, né, com grandes riquezas, né, porque a grande riqueza de Roma era justamente a conquista dos territórios, a escravidão, né, a mão de obra principal, né, então era a escravidão também, os plebeus. Então, quando os dois se juntaram para realmente começar a questionar, né, e a ter vamos dizer assim, questionar inclusive o poder do imperador, né, inclusive é quando eu tenho uma nova religião que vai questionar isso também, que é contra a escravidão, contra várias outras coisas que o império fazia, né, isso vai fazer com que realmente a gente tenha aí algumas crises, né, e que vai fazer com que o Constantino, ele realmente fale, não posso simplesmente matar cristão, então eu vou me converter a ele e permitir esse culto, né. Até que 380, né, através do Edito Tessalônica, o Teodósio vai oficializar o cristianismo como religião oficial. Lembra que nesse momento, gente, 380 depois de Cristo, Roma está vivendo uma crise gigantesca, né? Então várias províncias, elas estavam já se revoltando contra Roma, né? Porque muitos desses povos foram conquistados por eles, né? Então muitos não se sentiam propriamente romanos, né? A grande concentração de riquezas, elas ficavam realmente dentro desses polos principais, né? Dessas cidades grandes, como Roma, né? Então Teodósio, ele vai fazer esse Edito de Tessalônica e vai também dividir o Império Romano em duas partes, para tentar de alguma forma organizar. Então a gente vai ter o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, né, que também vai ser chamado de Império Bizantino, né? E isso vai acontecer, essa transformação, ela vai acontecer até, né, mais ou menos ao século III, né, na era cristã, em que realmente Roma vai mergulhar em uma sucessão de crises. Então a gente vai ter pressão de povos conquistados, ascensão do cristianismo. Com isso, o poder do imperador vai diminuir, né? A gente vai ter o início, né, das invasões bárbaras, né? Lembrando que bárbaro era considerado os que não eram romanos naquela época, né? Porque os romanos, eles tiveram muita a junção da cultura grega, então eles se achavam superiores, né? Então os povos bárbaros eram vários povos, a gente teve visigodos, a gente teve diversos outros povos aí
que vão chegar em Roma, vão começar a dominar a fronteira de Roma, principalmente com os outros reinos aí do leste europeu, né, da Ásia. Então a gente vai ter vários grupos bárbaros vão começar a invadir Roma, né, e que posteriormente vai acabar em 476, né, com totalmente a invasão aí desses povos aí em Roma e a queda do Império Romano do Ocidente. Quando eu tenho a queda do Império Romano do Ocidente, eu entro naquele período que chama de Era Cristã e também de Idade Média, que vai se perpetuar até 1453, com a queda do Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino. Então é isso, galera. A gente viu um pouquinho aí sobre Roma. Ficou meio rápido, né? Mas eu vou colocar alguns vídeos para ajudar vocês, tá bom? Grande beijo e não deixem de assistir aí também o vídeo sobre Idade Média.